Boa noite, alunos. Hoje, então, a nossa videoaula será sobre atenção de enfermagem no puerpério. Então, nós veremos as principais modificações no organismo da mulher nesse período e também quais os principais cuidados que a gente deve ter com essa mulher e essa família, ok? O que é o puerpério, então? Qual é a definição do puerpério? É o intervalo entre a dequitação da placenta, então a saída da placenta, e o retorno dos órgãos reprodutores da mulher a seu estado não gravídico, também conhecido como quarto trimestre da gestação e como quarto período do parto também, tá? Aqui eu trouxe algumas figuras que eu encontrei na internet que falam sobre o puerpério, eu achei bem interessante. Essa primeira diz: do ponto de vista biológico, o puerpério é um período em que a mulher começa a vivenciar o retorno do seu organismo às condições pré-gravídicas, experimentando um período de profundas transformações locais e gerais e uma série de alterações fisiológicas. Do ponto de vista emocional, algumas mulheres sentem-se colocadas de lado, entre aspas, após o parto, quando o foco das atenções volta-se para o recém-nascido. A lactação, fenômeno progressivo do puerpério, quase sempre vem acompanhada de insegurança e ansiedade da mulher nas primeiras horas que sucedem o parto, exigindo dos profissionais que prestam cuidados, conhecimento e habilidade no manejo da lactação. Outro aspecto a ser considerado é a influência dos familiares em relação aos cuidados prestados, tanto à puérpera quanto ao neonato. Neste particular, especial atenção deve ser dada às avós maternas e paternas. Muitas vezes ocorre um verdadeiro confronto entre o saber empírico popular e o saber científico, quase sempre fragilizando a autoconfiança da mulher e comprometendo o cuidado de si e do recém-nascido. Então, além de todas as mudanças que essa mulher apresenta nesse período, vem também essa carga de preocupações e de sugestões de outras pessoas, né, que são as pessoas mais próximas que ela, né, mais próximas dela, e que acabam também afetando o lado emocional dessa mulher, tá? O pai também merece atenção especial, uma vez que na atualidade ele vem participando ativamente do processo desde a gestação, perpassando pelo parto, pós-parto e amamentação, certo? E eu não sei se vocês sabiam, mas o puerpério, ele é dividido em alguns momentos. Aqui eu trouxe uma literatura para vocês que é do Freitas, porém tem alguns lugares que vocês talvez verão essas etapas diferenciadas, tá? Diferenciadas que eu digo dos dias, dos períodos, certo? Aqui, o que, que o Freitas diz? Puerpério imediato é aquele que vai desde o primeiro dia ali no nascimento do bebê até o 10º dia. O puerpério tardio, que é do 10º ao 42º dia. E o puerpério remoto, que é aquele que vai além dos 43 dias. E agora nós veremos todas as modificações no organismo dessa mulher neste período, né? Que inicia após a saída do bebê e que vai até as mudanças mesmo podem ir até 6 meses, 7 meses, 1 ano, né? Tudo vai depender também do organismo dessa mulher. Mas as modificações começam já a ser aceleradas no início, né? Então, já no primeiro dia já começa a ter modificações no corpo dessa mulher, e é isso que nós vamos ver agora. As mamas. Igual, nós sempre devemos avaliar as mamas da mesma forma que a gente avalia essa mulher no período gestacional. Por quê? A gente deve olhar essas mamas, ver se tem alguma deformidade,
se existe alguma diferença de tamanho, se aparece tem algum caroço nítido, se ela está com mudança de coloração, mudança de textura, mudança de temperatura. Tem que ser realizada a palpação dessa mama, né? Para a gente identificar, né? A gente não quer identificar, né? Mas identificar se possa ter algum nódulo, né? Algo diferente ali naquela mama. E por ela estar amamentando e já começando a amamentar, talvez ela mesma, se for palpar a mama, ela vai confundir, né? Às vezes, será que é um nódulo? Será que é uma pedra, entre aspas, né, de leite? Então, é muito, muito importante que os profissionais avaliem essa mama com bastante cuidado e da mesma forma como se ela não estivesse amamentando, certo? O que a gente deve observar e anotar, além do que eu já falei para vocês? A consistência, a temperatura e o formato dos mamilos também é de muita importância. Identificar deformidade nos mamilos ou fissuras. Mastites, que é a infecção das mamas, né? E o abscesso necessitam de atenção especial. A gente vai ter uma aula sobre isso também, então não vou falar muito agora. O colostro, que é aquele primeiro leite, né? Que é aquele líquido mais transparente que sai do peito da mulher, que ela diz, né, que acha que ser fraco, mas não. Também não vou falar muito agora, né? Porque a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas a maioria das vezes ele já está presente após o parto. E a descida do leite maduro mesmo, né? Do leite que a gente chama de leite mesmo, já pode ocorrer entre o primeiro e o terceiro dia do parto. Isso vai depender da mulher e do organismo e também do parto, tá? Partos normais costumam descer o leite mais rapidamente, o colostro primeiramente, depois o leite, né? Já costuma descer rapidamente. A cesárea às vezes demora um pouquinho mais, mas não é uma receita de bolo, tá? Isso sempre vai depender da mulher, tá? Não é, vou dizer certinho que parto normal vai descer na hora, cesárea desce depois de um dia, não. Isso vai depender de cada mulher, certo? O abdômen dessa mulher. Então, o que a gente deve avaliar e o que a gente identifica nesse abdômen após o parto? A musculatura, ela fica distendida pela perda da tonicidade, né? Então, a barriga, falando de uma forma mais fácil de entender, a barriga murcha, né? Principalmente aquelas barrigas, daquelas gestações com os bebês muito grandes ou com polidrame, que é o aumento do líquido amniótico, que as barrigas ficam muito grandes, essa musculatura, então, ela vai ficar mais distendida e esse abdômen vai ficar bem pior após o parto, certo? A gente deve fazer a inspeção da ferida operatória da cesárea, que a gente vai ver mais adiante. A palpação, a gente deve palpar para avaliar a consistência da parede abdominal, se existe alguma dor, né? Se a mulher apresenta dor nessa palpação, e o volume da bexiga, porque essas mulheres podem ter bexigoma logo após o parto, que é quando elas não conseguem eliminar satisfatoriamente a urina. Então, essa bexiga pode estar aumentada e dolorida, certo? Aqui eu trouxe uma figura para vocês de um abdômen pós-parto, né? Então a gente consegue identificar visualmente essa pele, né, bem flácida, e se a gente for palpar esse abdômen, essa musculatura, a gente consegue identificar que o tônus desse músculo vai estar bem diminuído, né? Então, devido a essa diminuição desse abdômen rapidamente, né, após o parto. O sistema digestivo. A mulher tende a sentir fome logo após o parto. Isso vale para o parto normal e cesárea. Cesárea por quê? Porque a mulher está muito tempo em jejum, né, para fazer a cirurgia, então é óbvio que ela vai sentir fome. E no parto normal, porque a mulher, ela pode sim receber alimentos, né, como a gente já viu, durante o parto, mas mesmo assim a mulher tem uma descarga de energia muito grande no parto normal, né? Então a mulher tem que
repor tudo isso. Além de ter a reposição hídrica, ela vai sentir muita fome, né? Depois da expulsão do bebê. Então, isso é super normal. Evacuação pode não ocorrer de 2 a 3 dias. Então, isso costuma demorar um pouco nas mulheres, tanto de parto normal quanto de cesárea. E isso é comum, tá? Devido toda a mudança no organismo da mulher. Esse útero não tá mais pressionando alguns órgãos, mas esses órgãos estão voltando ao normal, né? Às vezes não voltam ao normal no mesmo dia. Então, isso pode acontecer. E nós sempre temos que orientar ela. Se caso demorar muito para essa evacuação acontecer, que essa mulher ingira bastante líquidos e principalmente deambulação. A deambulação, além de ser um fator super importante para outros agravos, que a gente vai ver mais adiante, ela também é super importante porque ela ajuda nessa mobilidade do intestino e ajuda essa mulher a evacuar mais rapidamente. No parto vaginal com fórceps e lacerações do esfíncter anal, né, que às vezes pode acontecer, o médico, ao fazer episiotomia, pode às vezes lesionar ali o canal, né, do ânus, ou mesmo se não fizer epísio e essa mulher apresentar uma laceração de 4º grau, que é a pior laceração, e é bem raro, assim, de acontecer, mas pode acontecer, ela pode ter lacerações ali do esfíncter, né, ficar machucado, então ali lesionado, e ela pode ter mais dificuldade para evacuar devido a isso, tá? Então a gente também tem que avaliar como foi o parto, né? O que aconteceu nesse parto, qual foi o desfecho desse parto, para a gente trabalhar com um planejamento do cuidado em cima disso. Hemorroidas, elas podem estar agravadas devido ao esforço durante o trabalho de parto. Então, também ajuda a demorar, né, a evacuação dessa mulher, né? Causa muito desconforto, muita dor e impede o bom esvaziamento intestinal. Então, ela também é um fator causador dessa demora na evacuação. Por isso que a gente deve avaliar detalhadamente todos os sistemas da mulher, certo? O útero, então, é o que mais se modifica, né, durante a gestação e é também o que mais sofre modificações após o parto. Eu trouxe 2 definições aqui para vocês, quando vocês ouvirem falar involução uterina. É quando o útero está voltando ao seu normal, está voltando a ser o que era antes da gestação. Hipoinvolução. Hipo significa diminuição, né? Se ele está hipoinvoluindo, é porque ele está com uma diminuição desse útero lenta, então ele está retornando lentamente a seu estado pré-gravídico. E isso a gente também tem que avaliar, porque durante essa avaliação, se a gente constatar que essa mulher está com uma hipoinvolução, ela pode estar com placenta, pedaços de placenta dentro do útero, por isso que o útero não está contraindo e não está voltando ao normal, ela pode estar com uma infecção. Então, a gente sempre deve palpar esse útero para ver se ele está involuindo ou não, e eu já vou explicar como a gente identifica isso. No primeiro momento, no primeiro exame que a gente for fazer nessa mulher no pós-parto, a gente vai identificar o útero de forma globosa, tá? Ele diminui normalmente, como eu disse antes, não é uma receita de bolo pronta, né? Mas normalmente ele diminui 1 centímetro por dia no parto normal e meio centímetro por dia nas cesáreas, tá? Por que a mulher já diminui o útero logo após o parto? Saiu o bebê, saiu o líquido amniótico e também porque saiu a placenta. Então, ele tem uma rápida redução de tamanho logo após a expulsão do bebê, certo? E para a gente identificar se esse útero está evoluindo ou não, o que a gente deve fazer? A gente sempre deve palpar esse útero com as 2 mãos e a gente vai palpar ele na sínfise púbica, na cavidade pélvica ali embaixo,
e o fundo uterino. Da mesma forma que a gente palpava lá durante a gestação, a gente vai palpar no pós-parto. Então, a gente identifica que o útero está lá na cavidade pélvica, né? A gente faz aquela marcação na cavidade pélvica, e como dá para ver nessa primeira figura aqui, a mulher com a mão em forma de concha, ela vai identificando aonde está o fundo uterino. Então, nessa primeira figura aqui, a gente consegue identificar pela figura, né, que o fundo uterino está acima da cicatriz umbilical. Então, o umbigo está aqui, a mulher palpou o fundo uterino aqui acima da cicatriz umbilical. Isso aqui normalmente a gente vê logo após o parto, tá? De 2, 3 horas após o parto, o útero ainda se mantém aqui em cima da cicatriz umbilical. Já após alguns dias, né, desse parto, como mostra nessa figura aqui, a mulher está palpando o útero já abaixo da cicatriz umbilical. Então, significa que ele está involuindo, ele está diminuindo. E isso é o normal para essa mulher, certo? E já essa figura aqui mostra o útero bem mais abaixo do que essa segunda figura. Vocês podem ver que é a mesma mulher, né? Então, aqui foi logo após o parto, aqui foi uns 2 dias após o parto, e aqui uns 4 dias após o parto, o fundo uterino já está aqui abaixo. Então, esse útero, né, dessa puérpera está evoluindo de forma adequada. Mas, se a gente pegar uma mulher 2, 3 dias após o parto e o útero está deste tamanho aqui, acima da cicatriz umbilical, e a mulher está com sangramento aumentado, por exemplo, certamente a mulher deve ter placenta retida dentro do útero. E isso a gente tem que fazer uma massagem para tentar retirar e retirar esses coágulos. E se não for eficiente essa massagem, às vezes a mulher tem que voltar para o centro obstétrico, e aí o obstetra tem que revisar esse canal vaginal e também o útero dessa mulher para ver se existem restos placentários ali, e aí retirar esses restos placentários para que o útero consiga voltar a seu estado não gravídico, certo? Aqui é uma figura que mostra mais ou menos, né, a involução desse útero aqui no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e assim ele vai diminuindo até ele ficar imperceptível, né, o que é que a gente identifica numa mulher não grávida. Aqui essa figura mostra a palpação, aquela figura a gente estava vendo uma foto, né? Essa aqui é uma figura em que mostra a mulher palpando o útero aqui na sínfise púbica e aqui palpando o útero na parte do fundo, né? Então, assim que a gente consegue avaliar esse útero se ele está evoluindo ou não. Se a gente precisar fazer massagem nesse útero, a gente também pode fazer dessa forma, tá? Essa mão aqui, que é a mão que fica no fundo uterino, faz pressão para baixo, para que os coágulos existentes dentro desse útero consigam sair. Muito importante ressaltar que as mulheres que amamentam, elas tendem a ter essa involução uterina mais rapidamente do que as que não amamentam. Por quê? No momento que o bebê suga no peito da mulher, ele manda uma mensagem lá para a hipófise, e a hipófise libera a ocitocina, que vai agir diretamente no útero, fazendo com que esse útero contraia e diminua. Então, até esse útero voltar seu estado, desculpa, pré-gravídico, no momento que a mulher estiver amamentando, ela normalmente vai falar para vocês aí toda vez que eu amamento o meu filho, eu sinto umas cólicas fortes, assim. É normal? Elas perguntam, né? Então a gente vai dizer que sim, e aí a gente explica, né? Isso é a natureza, né, do ser humano. Então toda vez que o bebê suga, ele manda uma mensagem para a hipófise libera a ocitocina e a ocitocina faz com que esse útero contraia e que volte, que vá voltando, né, ao seu estado pré-gravídico, tá?
Dores puerperais. Não é muito comum, né? Mas podem acontecer principalmente naquelas mulheres que tiveram um parto complicado, ou que o feto era muito grande, ou as mulheres que tiveram gestação múltipla de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ou aquelas gestações com polidrâmio, né? Então, que há aumento do líquido amniótico, por essa diminuição rápida desse abdômen, né? De toda essa musculatura, muitas vezes essas mulheres podem ter dores puerperais, tá? Então a gente sempre deve avaliar as causas dessas dores. Lóquios, pessoal, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O que são os lóquios? É aquele sangramento que a mulher fica apresentando durante alguns dias no pós-parto, tá? Ele é constituído, então, de secreções resultantes da produção de exudatos, transsudatos, misturado com elementos celulares, sangue, e que procedem da ferida placentária, do colo uterino e da vagina. Então, esse sangramento, ele normalmente inicia lá onde a placenta estava colada, entre aspas, né? Faz a dequitação, essa placenta sai, e aí o útero começa a contrair, e ao mesmo tempo ele começa a eliminar toda essa sujeira que fica dentro desse útero, tá? E isso é chamado de lóquios. Então, esse sangramento no pós-parto a gente chama de lóquios. Ele tem um odor semelhante ao da menstruação, e normalmente no primeiro dia ele é mais intenso, tá? Então, normalmente a mulher elimina em média de 250 ml nesse primeiro dia. E a gente pode classificar esses lóquios através da sua coloração e também do tempo do pós-parto. Como é que a gente classifica? Os lóquios vermelhos são aqueles lóquios eliminados nas primeiras horas após o parto, que é um sangue bem vivo, de coloração bem vermelha, e também é chamado de rubra, tá? Então, vocês vão ver essas terminologias, tanto essas aqui, vermelhos, cerosos e claros, e vocês vão ver rubra, fusca e alba, certo? Então, por isso que eu trouxe as duas terminologias para vocês saberem. Então, esse é eliminado nas primeiras horas após o parto. Os lóquios cerosos são aqueles que eles já são mais descorados, tá? É um vermelho bem clarinho, quase rosa, e que ele começa a ser eliminado de 3 a 4 dias após o parto. E ele é chamado de fusca, tá? Já os lóquios claros, eles são mais esbranquiçados, começando a chegar perto do mais transparente, né? E ele surge mais ou menos em torno do 10º dia. E ele é chamado de lóquios alba, tá? Por que a gente deve saber as características desses lóquios? Para a gente identificar se a mulher está eliminando os lóquios corretamente no período que ela deveria eliminar. Então, se a gente for avaliar uma mulher que está lá no 10º dia após o parto e ela está apresentando uns lóquios muito vermelhos, de coloração vermelho vivo, alguma coisa errada está, porque ela deveria estar eliminando os lóquios claros, né? Que é aquele mais esbranquiçado. Então, por isso que é importante a gente saber a característica dos lóquios conforme o período pós-parto, certo? Então, aqui, como eu já falei, lóquios sanguinolentos por muito tempo podem indicar restos placentários retidos, e lóquios com odor fétido pode indicar infecção. Então, a gente deve avaliar a intensidade desses lóquios, né? A coloração e também o odor. Ele deve ter um odor semelhante ao da menstruação, como eu falei. Porém, se ele começar a ter um odor mais fétido, pode ser indicativo de infecção. Então, a gente tem que observar isso também. O colo uterino, como fica o colo uterino logo após o parto? Então, ele estava bem dilatado, né, e preguiado no momento do parto,
e 12 horas, isso no parto normal, certo? E 12 horas ele já começa a perder esse aspecto, ele já começa vai fechando aos poucos, né? Então, tem essa restauração epitelial que inicia-se dentro de 4 dias, e em torno lá de um mês e meio, 2 meses, ele já começa a ficar no estado pré-gravídico, certo? O orifício externo desse colo uterino, então, quando a gente avaliava esse colo antes da mulher ficar grávida, ele era inicialmente circular. Depois do parto, ele já começa a aparecer como uma fenda transversal, tá? Isso já é indicativo que a mulher teve um parto normal, certo? A vulva e a vagina, então. Ela normalmente está bem inchada, né? E com uma cor mais violeta após o parto. Ela fica atrófica na mulher que amamenta, né? E essa mulher pode ter ressecamento e dor na relação até o retorno da menstruação, tá? Então, costuma ficar bem seco, né? A mulher tem que usar algum lubrificante sem hormônios, né? Para não prejudicar em nada. Mas a mulher pode ter essa dificuldade na relação devido a esse ressecamento na vagina. O períneo, então, a musculatura ela fica fraca e distendida, né? Após esse parto normal, né? Ela fica demasiado de uma cor violeta, igual a vulva e a vagina. E a gente também deve fazer uma inspeção da ferida operatória de lacerações, se tiver, e da episiotomia, se tiver também. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura de uma episiotomia, né? Um corte da episiotomia que é feito dessa forma mais lateralizada, e aqui a episiorrafia, que é quando é realizado a sutura nessa episiotomia. Então, quando a gente for avaliar, fazer um exame, o exame do períneo dessa mulher que apresentou uma episiotomia, a gente vai identificar dessa forma, tá? Mas a gente tem que olhar se não tem hematoma, se não tem edema, se não tem equimose, se a mulher tiver muita dor e ficar muito inchado, que às vezes é normal nas primeiras 24 horas, porque houve uma lesão ali no tecido, a gente pode orientar ela a utilizar gelo ali no local, tá? Sempre avaliar se não tem sinais logísticos, calor, rubor, edema, né? Que aí pode ser indicativo de algum tipo de infecção. Sempre orientar ela, isso a gente já começa lá no pós-parto, né? E vai orientando, e vai orientar ela na alta também. Atentar quanto à higiene íntima, então fazer uma boa higiene desse local, mas só com água e sabão. Não precisa usar nenhum antisséptico, não precisa usar nenhum creme, não precisa fazer nenhum curativo. É importante que a mulher faça essa higienização somente com água e sabão. E que ela faça não somente no banho, mas após as eliminações também. E aí é um método mais preventivo que ela não tenha infecções, tá? A laceração, então, é quando não é realizada a episiotomia e no momento do parto há uma lesão nesse períneo, como mostra aqui na figura, né? Esse tecido se abre, se rasga, né? Dependendo do tipo de laceração, não precisa ser feito sutura, que ele já vai fechar sozinho. E tem algumas situações que tem que ser suturadas. Os mesmos cuidados que a gente faz lá na episiotomia, a gente também tem que fazer e tem que orientar a mulher que teve laceração durante o parto, certo? Aqui falando sobre a ferida operatória, então, como eu falei para vocês lá no início, que a gente ia ver mais adiante. Então, a mulher que fez cesárea, certo? A gente deve avaliar essa ferida operatória no pós-parto, sempre observando para ver se não tem sinais de seroma, se não tem hematoma, se não tem sinais flogísticos, né? Sinais de infecção. Deve ser feito curativos diários com soro fisiológico e gase. Isso aqui eu trouxe para vocês também da literatura do Freitas,
Porém, outras literaturas falam de outras formas, tá? Tem alguns locais que fazem o curativo só no primeiro dia, já no segundo dia, no terceiro, e depois que ela vai embora é só com micropore, tá? E as literaturas também dizem isso. Mas o que é mais importante nesses casos que a gente deve se atentar? É sempre observar essa ferida operatória, orientar ela que ela deva observar essa ferida quando ela for para casa. Às vezes a mulher mesmo não consegue enxergar, pega um espelho, pede para alguém da família, o marido, enfim, dar uma olhada nessa ferida operatória. E da mesma forma da episiotomia, não se deve passar nenhum creme, nenhum antisséptico, nada. Só lavar com água e sabão, tá? Lá no hospital, no período pós-parto, é feito o curativo com soro fisiológico e gás. Depois, quando ela for para casa, é só lavar com água e sabão, tá? Se essa mulher apresentar sinais de infecção lá dentro do hospital, ou depois ela retornar, né, uma infecção ali de FO, ela tem que tomar antibiótico, tá? E os cuidados sempre devem ser intensificados, né, nessa mulher que apresentou um parto cesárea, a gente sempre deve ter esse cuidado aumentado e também orientar mais essas mulheres que forem obesas, diabéticas, que tiverem com a imunidade muito baixa, em uso de corticoide, quimioterapia, as mulheres anêmicas ou aquelas com deficiência de coagulação, né, que talvez tenham mais dificuldade de fechamento dessa sutura. Então, essas mulheres a gente tem que intensificar estes cuidados, certo? O sistema urinário, então. Essa mulher, ela tende a eliminar de 2 a 3 litros de urina até o 5º dia após o parto, especialmente à noite, e pode ocorrer sintomas de hipertensão da bexiga, em sensação de esvaziamento incompleto com a presença de resíduo, tá? E essa bexiga, por ficar esses resíduos, ela acaba ficando mais suscetível a infecções. Então, a gente deve sempre orientar ela a eliminar essa urina com maior frequência. Então, sempre orientar ela para que ela vá de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas nesse banheiro para tentar urinar, para eliminar todo o resíduo, né, que ficar dentro dessa bexiga. O retorno do tônus da bexiga normalmente começa a ser estabilizado do 5º ao 7º dia após o parto, tá? O sistema cardiovascular. Então, a gente sabe que normalmente a mulher tende a perder sangue de 300 a 500 ml num parto normal e de 500 a 1 litro na cesárea, tá? Esse débito cardíaco fica em torno de 30% diminuído 2 semanas após o parto e o restante entre 6 a 12 semanas, tá? A mulher começa a apresentar, fica com um pulso aumentado, uma taquicardia nas primeiras 24 horas após o parto. Se essa taquicardia permanecer após as 24 horas, pode ser suspeita de hemorragia. Então, deve ser avaliado bem cuidadosamente, certo? O sistema hematológico. Então, essa mulher no pós-parto, ela vai ter, se a gente for realizar, né, um exame, um hemograma completo nessa mulher, a gente vai identificar que ela tem uma elevação das plaquetas nos primeiros 3 dias após o parto, diminui essa hemoglobina após o nascimento, com retorno lá mais ou menos durante um mês, depois de um mês e meio após o parto, né? Isso devido ao sangramento aumentado que ela apresentou durante o parto e também depois dos lóquios. Por isso que a mulher costuma ficar recebendo sulfato ferroso após o parto. Se a gente pegar um exame dessa mulher, a gente vai identificar que esses leucócitos estão aumentados nessa puérpera. Isso acontece em todas as puérperas e isso é normal devido ao seu organismo estar passando por várias transformações. E ele normalmente se regulariza lá na primeira semana.
Então, por isso que a gente nunca deve avaliar um exame sem saber do quadro clínico do paciente. Porque se a gente for pegar um hemograma e a gente for avaliar os leucócitos, por exemplo, em um paciente, né, uma paciente que não seja puérpera, e a gente olhar uns leucócitos de 25 mil, opa, né, a gente vai ficar atenta. Opa, acho que tem sinais de infecção, porque os leucócitos normalmente vai até 10 mil, 11 mil, né, depende do laboratório. Mas 25 mil tá com sinais de infecção, né? Mas aí, se a gente pega o quadro clínico da paciente e a gente vê que é uma puérpera, a gente acaba vendo que isso é o normal dela após o parto e que começa a se estabilizar lá durante uma semana. Então, todas as mulheres vão ter leucocitose e elevação de plaquetas e também taquicardia, tá? Taquicardia ali, é o aumento do pulso nas primeiras 24 horas. Isso é muito importante vocês lembrarem, certo? A pressão arterial normalmente se mantém estável, né, após o parto. Se a mulher estiver apresentando um sangramento muito aumentado, ela pode ficar com uma hipotensão, né? E pode até estar entrando em choque, então por isso que é importante a gente avaliar a pressão dessa mulher no pós-parto. E também dar, né, um cuidado maior, intensificar o cuidado nessas mulheres que tiveram hipertensão durante a gestação, ou pré-eclâmpsia, ou que já eram hipertensas antes da gestação, tá? Porque isso pode aumentar ali logo após o pós-parto. Temperatura axilar, isso também é importante destacar e que vocês lembrem, tá? Ela pode se manter alta nas primeiras 24 horas. E ela pode chegar até 38 graus Celsius. Isso é normal, também devido às outras, igual às outras condições que eu falei para vocês, devido ao organismo estar voltando ao seu estado pré-gravídico, né? Então, a mulher pode ter esse aumento nas primeiras 24 horas. Depois disso, se ela permanecer com febre, pode ser indicativo de infecção. Os membros inferiores, então, a gente deve avaliar cuidadosamente os membros inferiores dessa mulher para pesquisar se existe sinais de trombose venosa profunda. E quais são esses sinais? Dores nos membros inferiores, edema, calor, rubor. E normalmente essas mulheres que apresentam essa trombose venosa profunda, ela apresenta de forma unilateral. Então, ela apresenta em um membro só, certo? O que a gente deve intensificar e orientar essa mulher para que previna que ela não tenha essa TVP? Deambulação precoce, como eu já falei para vocês, que além de ajudar no intestino, favorece a função urinária também e reduz o risco de trombose venosa profunda e, consequentemente, de edema agudo de pulmão, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês 3 fotinhos, né? A primeira foto é um profissional avaliando esse membro. Na segunda foto, a foto do meio é um membro com trombose venosa profunda, então a gente consegue identificar a diferença de um para o outro, né? Todo esse edema, esse rubor. E nessa terceira figura é o edema que a mulher pode apresentar fisiológico mesmo após o parto, né? Porque a mulher tem muita retenção hídrica durante a gestação e esse edema costuma demorar um pouquinho para diminuir. Então, isso é normal, mas a gente sempre tem que pesquisar se não existe outros sinais atrelados a isso, tá? Quais são os exames que tanto médico, enfermeiro, técnico pode fazer nessa mulher para pesquisar se ela está com sinais de trombose venosa profunda? É o sinal de bandeira e o sinal de Oman. O sinal de bandeira é quando a gente apalpa, né? A gente faz essa palpação na panturrilha dessa mulher e aí a gente vê se ela não tá com essa panturrilha empastada, aquela panturrilha mais grossa, mais densa, né? Mais como se fosse cheia, tá? Junto isso, a gente faz o sinal de Oman. O que é o sinal de Oman? A gente pede para essa mulher
ficar com a perna esticada, e aí a gente pede para ela flexionar o pé, e o examinador faz isso também, flexiona o pé para cima, igual que está mostrando ali na figura. Se ela tiver dor, que essa perna está bem esticada, né, bem estendida, e com esse pé bem flexionado, e ela sentir dor nessa panturrilha, pode ser um sinal de trombose venosa profunda. Então, esses dois exames são importantíssimos de ser realizados no pós-parto, tá? No sistema neurológico, então, o edema, né, fisiológico por excreção da urina melhora, então a mulher vai eliminando todo esse líquido que ela tinha acumulado durante a gestação, e também melhora a síndrome do túnel do carpo, que a gente viu lá no início, né, da nossa disciplina, que a mulher pode ter durante a gestação. Esse edema vai diminuindo e vai melhorando essas dores. A dormência e o formigamento dos dedos podem desaparecer, podem, não, desculpa, desaparecem depois do parto. E a cefaleia merece avaliação cuidadosa. Por quê? Porque essa cefaleia pode estar associada a um quadro hipertensivo, né? Se a mulher realizou cesárea, ela pode estar apresentando essa cefaleia devido à punção acidental ali da dura mater durante anestesia, então a mulher sente muita cefaleia, então a gente tem que orientar ela que fique em repouso no leito, em decúbito dorsal, com bastante hidratação e analgesia, tá? Então a gente sempre deve avaliar essa cefaleia para ver qual é a causa dela. Sistema tegumentar. O cloasma, né, que é aquela mancha que aparece no rosto da mulher durante a gestação, que pode aparecer, né, não são em todas, já começa a desaparecer no final da gravidez. A areola e a linha negra, que são hiperpigmentadas, elas começam a regredir lentamente após o parto. As estrias clareiam, mas normalmente não desaparecem. As aranhas vasculares, o eritema palmar, que é aquela mão que fica, a palma da mão fica toda vermelha. E a epúlide, que é aquele aumento, aquela hipertrofia da gengiva, ela também desaparece após o parto. E o crescimento do cabelo diminui. Então, aquele crescimento acelerado, tanto do cabelo quanto das unhas, eles começam a diminuir no pós-parto. E a unha também começa a ficar quebradiça nas primeiras semanas, tá? A ovulação, então, ela pode variar, tá? Mas em geral, as pacientes que não amamentam, essa menstruação retorna de 6 a 8 semanas após o parto, tá? Os ciclos, eles costumam ser anovulatórios, isso significa que a mulher não está ovulando, tá? É menos frequente nas pacientes que amamentam, mas todas as mulheres podem ter uma nova gestação durante a amamentação, porque elas tendem a achar que estou amamentando, estou protegida 100% e não vou engravidar. Isso não é verdade, tá? Então, as mulheres sempre devem ser orientadas a se prevenir também no pós-parto, e a gente vai ver mais adiante. O peso diminui normalmente já no pós-parto, ela costuma, né, já costuma diminuir esse peso em torno de 5 quilos, 5,5 quilos, enfim, vai depender da mulher. Por quê? Porque a saída do bebê, a saída da placenta, a saída do líquido amniótico, né, então esse peso já tende a diminuir logo após o pós-parto. Eu, por exemplo, engordei 18 quilos na gestação. Meu bebê nasceu de 4 quilos e 115. Então, logo após o parto, eu diminui 10 quilos, que era o peso do bebê, do líquido amniótico e da placenta. Esses 8 quilos a mais que eu tive foi porque eu comi mesmo, né? Então, só para trazer para vocês que esses 10 quilos eu já perdi após o parto. Depois tive que lutar para perder esses 8 quilos adicionais, tá? A perda de peso, ela normalmente costuma acontecer até o sexto mês, mas varia, né, em cada mulher. E a mulher que amamenta perde peso mais fácil e mais rapidamente. Isso é verdade, tá? Não é mito popular. Imunizações.
Aquela mulher que for RH negativo, né, que a gente descobriu lá no pré-natal, que essa mulher é RH negativo e que o pai é RH positivo e esse bebê nasceu RH positivo, elas têm que fazer a Rogan no pós-parto, tá? E para ela ser eficiente, ela tem que ser realizada até 72 horas após o nascimento. Normalmente, o protocolo que as instituições estabelecem é que essa mulher receba essa Rogan no momento da alta, tá? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado grande a tipagem e o fator RH dessa mulher, tá? Para ver se, né, para a gente ter esse cuidado para que a mulher não tenha alta sem ter feito essa medicação, certo? E quais são os cuidados que a gente tem que ter na primeira hora após o parto? Observar os sinais de 15 em 15 minutos, né? Algumas mulheres podem ter bastante calafrios após o parto, isso pode acontecer pela diminuição da massa corporal e pelo reajuste ali da manutenção da temperatura. Então, é importante que a gente aqueça bastante essa mulher. Uma observação do sangramento e também do útero, se ele está evoluindo. Eu esqueci de falar lá atrás, mas esse útero que está evoluindo, ele está contraindo, ele está voltando ao seu período pré-gravídico, a gente chama de globo de segurança de Pinar. Então, a gente deve avaliar se esse útero está contraindo e a gente deve observar sempre esse sangramento, né, para ver se não está aumentado, a coloração, a quantidade, o odor, enfim. Inspeção do períneo, como eu já falei. Aporte hídrico, é muito importante que essa mulher se hidrate bastante nesse pós-parto, né, devido toda essa perda hídrica que aconteceu durante o parto, tá? Estimular a deambulação precoce, como eu já falei, para prevenir a TVP, ajudar no funcionamento do intestino e da bexiga. Avaliar o estado emocional dessa mulher, então é muito importante que a gente converse, que a gente consiga identificar os medos, a insegurança dessa mulher e dessa família em geral, né? Principalmente nas mulheres que estão com recém-nascido a primeira vez. A gente sabe que a mulher tem uma tendência a ter depressão pós-parto, né, as mulheres, então a gente deve dar esse apoio emocional, avaliar primeiro o estado dessa mulher, dar esse apoio emocional, dependendo do caso, chamar, fazer uma avaliação da psicóloga, tá, para que essa mulher saia bem durante a alta, certo? E quais são os cuidados que a gente deve orientar para essa mulher no momento da alta, tá? Dar orientações sobre a higiene, né? É importante que ela mantenha a higiene, que ela faça a higiene adequada, principalmente ali do abdômen e do períneo. Alimentação, exercícios físicos, então essa mulher não pode ficar restrita ao leito, sim, ela deve fazer atividades. Atividade sexual. Isso também não tem um consenso, né, estabelecido de quando essa mulher deve retornar a essa atividade sexual. A gente sempre fala que ela deve retornar quando ela se sentir tranquila, né? Ela e o parceiro. Mas a recomendação de algumas literaturas é que seja de 2 semanas após o parto, que é quando o útero e o colo do útero já começam a ficar menores, ali o edema da vagina e da vulva já começam a diminuir. Então, 2 semanas é considerado melhor, assim, né? Essa mulher pode ter uma diminuição do desejo sexual, isso é normal também, né? Devido a toda essa mudança na vida dela. Uso dos métodos anticoncepcionais. Então, essa mulher já tem que sair do hospital orientada sobre o uso dos métodos. Que ela deve sim se prevenir, tá? Que ela utilize camisinha e que se ela consiga ir antes ou durante a sua consulta puerperal, que ela consiga já fazer um planejamento para utilizar um método anticoncepcional.
E qual o método anticoncepcional, além da camisinha, que é recomendado para essa mulher no pós-parto? Anticoncepcionais orais, somente o de progesterona. Aqueles que são combinados, que são estrogênio e progesterona, não são recomendados para as mulheres que estão amamentando, tá? Ela deve utilizar somente o anticoncepcional com progesterona, tá? Pode ser colocado o DIU, tanto com hormônios, né, que é o DIU de cobre, ou o DIU só com progesterona, e se ela não tiver amamentando, ela pode colocar o DIU de Mirena, né, isso tem que ser avaliado, mas ele só pode ser colocado depois de 2 meses do pós-parto, certo? Ela deve ter um cuidado com as mamas, né, sempre reforçando, a gente deve reforçar e orientar essa amamentação, orientar sobre a utilização de sutiãs de forma correta, sobre a pega desse bebê, sobre a prevenção de fissuras, que eu não vou falar muito agora, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, certo? A higiene, então, como eu já falei, estimular o banho de chuveiro, não há necessidade de uso antisséptico ali na região perineal e nem na FO da cesárea. E proteger a FO ali no primeiro dia, né, da alta, e depois ela já pode deixar descoberta, sempre orientando para que se higienize da forma correta, tá? Todo o pessoal da enfermagem, né, no momento da alta, a gente já tem que, não só no momento da alta, mas durante a sua estadia ali no alojamento conjunto, a gente já deve orientando essa mulher com os cuidados com o recém-nascido e fazer com que ela participe já dos cuidados que a enfermagem está prestando, né, para que ela consiga já adquirindo, né, uma um, adquirindo uma forma correta de fazer esses cuidados com o bebê, que já consiga ter uma prática maior disso, tá? A gente pode orientar ela com os direitos que ela tem, o direito reprodutivo, né? Direito de uso de anticoncepcionais, direito social e trabalhista. Cuidado com as mamas, que eu acabei colocando de novo aqui, né? E a importância da consulta de revisão puerperal, que deve ser feita até o 42º dia do pós-parto. Então, ela tem que sair da maternidade com tudo isso orientado e bem explicadinho. Tem algumas maternidades que, além de orientar, elas dão um informativo para essa mulher, né? Que às vezes a orientação só não basta, porque são muitas informações. E tem algumas maternidades que costumam dar informativos, né, escritos para essa mulher levar para casa, com cuidados com o recém-nascido, cuidados com as mamas, né, a importância da consulta do recém-nascido e dela também, certo? Então é isso, alunos, nos encontramos na live daqui a pouco, certo? Um beijo.